Meus queridos, minhas queridas, antes de mais nada gostaríamos de dizer que este foi, está sendo e sem dúvida alguma será um dos vídeos mais questionados que a gente está produzindo aqui no canal. Queremos antes de mais nada deixar claro que não estamos aqui para patrocinar nenhuma desgraça de algum povo, muito pelo contrário. Estamos aqui para mostrar a história de tudo que aconteceu e colaborar para que esta triste história não se repita e que todos os conflitos no mundo encontrem uma solução ao redor de uma mesa de uma forma pacífica. Hoje estamos em Auschwitz e aqui foi o local em que a comunidade judaica foi vítima de uma das maiores atrocidades da história, o chamado Holocausto. O Holocausto foi instituído pelo líder nazista Adolf Hitler e 6 milhões de judeus foram submetidos aos campos de concentração, sendo torturados e mortos. Só que em Auschwitz foram mais de 1.300.000 prisioneiros mortos. E este ficou conhecido como o maior e mais famoso complexo de extermínio e trabalhos forçados mantidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. De entrar aqui no Memorial Auschwitz, aqui no antigo campo de concentração nazista, e logo a primeira impressão que a gente tem é de um lugar uma energia bem densa. Logo na entrada a gente tem um portão de entrada aqui, que em alemão significa o trabalho liberta. Então os prisioneiros, tanto judeus quanto negros, quanto crianças, quanto deficientes, eles chegavam aqui e eles tinham essa frase logo de entrada com uma orquestra que tocava. Então eles pensavam que eles estavam chegando num lugar que eles iriam realmente trabalhar ou fazer algo de bom para a vida. Mas mal eles sabiam que esse seria o último portão que eles iriam cruzar na vida deles. Todo o complexo de Auschwitz ele é dividido em 3 partes. Esse primeiro é o Auschwitz I. Então aqui eram recebidos os prisioneiros e aqui eles faziam uma separação de prisioneiros. As pessoas que estavam mais aptas a trabalhar, eles colocavam para um lado, e as pessoas que não tinham condições de trabalho, que eram mais fracas, eles separavam e colocavam para outro, que iam direto para extermínio. Essas pessoas mais fortes, elas acabavam ficando aqui no primeiro complexo e ajudaram a construir todos esses pavilhões. O complexo 1 era esse aqui, que tinha toda a administração, utensílios e tudo mais. E o Auschwitz II ele foi construído após um tempo, pois eles perceberam que haviam muitos prisioneiros e eles precisavam tomar alguma providência para começar com o extermínio desses prisioneiros. Então o Auschwitz II ele foi construído especialmente para tortura e extermínio. Eles tinham várias placas indicando se o prisioneiro resolvesse fugir ou tentar fugir, eles iriam imediatamente buscar a família, o filho, para trazer aqui para Auschwitz. Então isso fazia com que os prisioneiros que aqui estavam ficavam com muito medo de uma possível fuga. Essa é uma das primeiras câmaras de gás que foram construídas aqui em Auschwitz I. Ao passar dessa porta, a gente encontra o estado da câmara de gás em perfeito estado. E no outro lado, a gente encontra as caldeiras em que os cadáveres eram jogados para cremação. E eles costumavam cremar mais de 340 corpos por dia. Claro que a gente não consegue comparar da forma que foi nessa época, mas isso aqui parece, a gente sabendo da história, sentindo essa história, que foi há muito, muito tempo atrás. E quando a gente começa a analisar tanto a história em si, né, a época em que foi, a época em que aconteceu, e principalmente as construções, como elas estão novas e intactas, a gente começa a sentir assim uma realidade muito próxima. E é muito duro porque foi muito recente, então
em tempos assim tão recentes, como ter um pensamento tão retrógrado como esse. É inacreditável mesmo. As condições de vida que os prisioneiros eram expostos aqui é uma coisa inacreditável. A gente não consegue mensurar como essas pessoas conseguiam viver aqui. Os quartos eram um empilhado em cima do outro, em condições terríveis. Os banheiros não eram suficientes para todas as pessoas fazerem as necessidades. Então chegava um momento que isso se tornava um caos. E a grande maioria dos prisioneiros, as mulheres duravam aqui entre 4 e 5 meses. E os homens, 1 ano e pouco. É inacreditável o ponto que chega a crueldade dos nazistas de quando eles levavam os reféns, os prisioneiros, para as câmaras de gás, eles falavam que eles iam tomar banho, que era a hora da ducha. Então eles separavam todos os pertences no vestiário e entravam da câmara de gás. Que essa câmara de gás tinha chuveiros falsos para que as pessoas pensassem que isso fosse um banho. Nesse prédio encontra-se a grande parte dos pertences dos prisioneiros que foram encontrados, sapatos, roupas, malas. Uma das cenas fortes dessa exposição desse pavilhão são as malas expostas por aqui. As malas com os nomes, a cidade. E isso traz a gente uma imagem muito forte, pois as pessoas saíam de casa pensando que iam para um lugar legal, que iam para um lugar para trabalhar. Elas arrumavam todos os pertences, levavam utensílios de cozinha e chegavam aqui, o destino era outro. E esse pavilhão ele é dedicado ao extermínio, então tem mostras de como eram exterminadas as pessoas. E tudo isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim, se é possível enxergar, é uma sala cheia de cabelos de mulheres. Uma das cenas mais tristes que eu estou presenciando na minha vida. Após tudo estar acontecendo de uma forma muito rápida em Auschwitz I, eles resolveram criar o Auschwitz II, que é esse complexo imenso que a gente não consegue nem enxergar o fim, e esse local ele era único e exclusivamente dedicado ao extermínio. Aqui os prisioneiros chegavam de trem diretamente dos pontos onde eles eram recolhidos, entulhados um em cima do outro, dentro de um micro vagão com a mínima respiração. Essas câmaras de gás que eles produziam, eles tinham capacidade de matar, de asfixiar 3.000 pessoas por vez. 3.000 pessoas que não tinham consciência do que estava acontecendo. E o que a gente estava comentando aqui é que isso tem uma dimensão tão inexplicável, é tão imenso, que é muito difícil imaginar que eles conseguiram por anos manter esse segredo aqui. E em Auschwitz II, que é onde a gente está agora, a gente consegue ver que a maioria das casas aqui, né, das câmaras de gás, melhor dizendo, ou de tortura, enfim, de extermínio, elas foram destruídas, elas foram queimadas para não restar provas, junto com os bens desses prisioneiros, enfim. Então a gente consegue ver que tem algumas ainda que estão aqui intactas, mas as mais importantes eles colocaram bombas, queimaram, para não restar vestígios, juntos com as documentações, enfim. A pena de morte por enforcamento foi criada nesse espaço, com o objetivo de impressionar, de assustar aqui os prisioneiros que aqui estavam. Prisioneiros que tentavam a fuga,
prisioneiros que tentavam ajudar outros prisioneiros em fuga, e esse enforcamento ele era feito frente à formatura. A formatura era o evento que eles criavam, reunindo todos os prisioneiros na praça principal, enfileirados, e eles realizavam enforcamentos em massa. Nesse espaço foi criado para enforcar 12 prisioneiros polacos de uma vez só. Realmente foi uma história de horror, uma história de muita tristeza, de ódio racial, de atitudes homofóbicas, que muito vemos hoje aqui na nossa sociedade. Através desses erros que a gente pode parar para pensar, que podemos aprender e evoluir. Tributo, aqui fica a nossa homenagem a todas as vítimas, a todas as famílias que aqui estiveram.